Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Seja bem-vindo ao Amor Sage. Nunca se esqueça de que o amor vive no mundo através de você. E bem-vindos a mais um diário de bordo da Ascensão. Eu te recomendo a você assistir aos 6 vídeos anteriores. Acho que nós temos, acho que já tem 7 vídeos, tá? E aí, esse seria o recomendável, aí retornar para esse vídeo aqui e assistir a esse vídeo. Por sinal, tá, pessoal, eu não tô fazendo, eu já disse aqui em outros vídeos do Diário de Bordo, eu não tô fazendo numa ordem específica os assuntos pertinentes ao seu processo ascensional, ao processo de ascensão daqueles que o estão atravessando e trabalhando na sua ascensão. Eu estou fazendo eles numa ordem de logicalidade interna da própria publicação dos vídeos, tá? Eu estou deixando o fluxo universal fluir, os mestres que vão se achegando a mim, vão falando, olha, Charlie, agora você pode falar disso, às vezes também o momento de queridos que estão na mentoria, meio que vai influenciando qual assunto sai primeiro nesse diário de bordo, ou qual assunto sai depois, e também, mesmo que não seja numa ordem, tipo assim, passo a passo, os assuntos estão saindo, são assuntos, eles estão saindo numa ordem aqui que é bem próxima da qual eles normalmente aparecem na vida dos Bodhisattvas, tá? Dos iniciados. Desculpa, eu bati na minha câmera, a câmera tremeu, tá? Para alguns iniciados a ordem vai ser um pouquinho diferente, para outros vai ser alguns assuntos que eu fiz como vídeos separados aqui. Na trajetória pessoal deles, esses assuntos vão se interpolar, tá? Então, isso daqui não é uma receita de bolo, como eu digo, tá? São temas, são práticas, são informações, são assuntos que você precisa estar ciente no seu processo ascensional. É agregador no seu processo ascensional. Principalmente porque quando você já consumiu esse assunto, tá? Você já está preparado, você sabe o que esperar no seu processo de ascensão. Além de você ir mais rápido, você se ambientizar, ou você se ambientar mais rápido no processo ascensional, isso também poupa tempo dos seus mestres, dos mestres que trabalham com você, com as hierarquias de luz que vão se achegar a você para trabalhar com você, ter que passar essas informações, porque eles vão saber que você já sabe delas. Então você está ganhando tempo, você já pode ir para assuntos, conhecimentos mais aprofundados. Mas eu estou fazendo também um esforço de aqui, nesse diário de bordo, trazer assuntos que sejam assuntos de praxe. Com isso são os conhecimentos fundamentais, não precisa ser os conhecimentos mais simples, mas os fundamentais que todo iniciado deveria esbarrar nesses conhecimentos, deveria se tornar consciente desses conhecimentos no seu processo da ascensão. Vão haver certas caixas de conhecimentos, certas levas de conhecimentos que vão vir para iniciados em específico, porque estão conectados com a missão de alma deles, que extrapola até este mundo físico, até esse sistema planetário, e algumas informações são muito pertinentes à especificidade do seu processo de ascensão. Nenhum processo de ascensão é igual ao outro, tá? Porque nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, apesar de nesses vídeos às vezes eu trazer coisas específicas do meu processo ascensional, quando eu o fiz e pertinente ao meu processo ascensional, no geral eu estou tentando manter as linhas mais abertas, tá, de conhecimento, trazer todo o conhecimento que num formato, às vezes numa semântica, com uma terminologia diferente, não importa se vai haver variação na terminologia, todos os iniciados que já atravessaram a ascensão, estão atravessando, vão se esbarrar com esses conhecimentos, vamos dizer, universais. Então, o foco do diário de bordo aqui é trazer os conhecimentos universais a respeito desse processo de ascensão, tá? Esse processo de você se dissolver, se diluir de volta na consciência universal. Hoje é um assunto que eu tô há muito tempo para falar aqui no canal, tá? E
ia ser sobre esse assunto, os escálatos, tá? Para quem não sabe o que são os escálatos, tá? Então tem o vídeo Livres na Ruína de Ser, tá? É um vídeo da mestra Nara, onde ela leva vocês para o rito de iniciação no Templo da Ascensão, na parte etérica do Templo da Ascensão, que fica acima da cidade de Luxor, no Egito. E lá ela vai explicar sobre os escálatos de poder, tá? Então lá você vai ver até uma foto de como se parece um escálato, que na verdade é a base para os escálatos de poder. É o cetro Os, que era usado por dinastias, por realezas no Antigo Egito. Então talvez seja interessante você checar aquele vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Nos cartões de recomendações de vídeos. E aí, a mestra Nara, quem tá aqui no canal há um tempo vai se lembrar, ela tava para vir aqui no canal, ela ia dar uma aula inteira sobre escálatos. Mas eu conversando com a mestra Nara, a gente, e também, né, o ano virou, saímos do primeiro ano da transição planetária na superfície para o segundo ano, no qual nós estamos agora, e a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão de que é importante a gente não só passar o conhecimento dos escálatos, tá? Mas é importante também a gente já ajudar vocês a verem as conexões entre esse tema, os escálatos, que são bastões reais, tá? Mesmo que a maioria deles permaneça na etericidade, enquanto o iniciado está passando iniciação por iniciação, mas também ajudar vocês verem como eles se conectam com outros aspectos da ascensão. Esses outros aspectos sendo qual é o bastão ou escálato correspondente a qual dimensão, tá? Qual dimensão e escálato correspondente correspondente a qual poder iógico ou iógico, né? Ou poder divino, que a gente chama de Siddhis, e qual Siddhi com a dimensão dele e o escálato no próprio dele é correspondente a qual coisa que deve ser trabalhada numa iniciação em específico. Eu vou repetir de novo. Gente, para facilitar. Então, assim, gente, eu não vou fazer fácil, tá? Eu pensei em fazer como antigamente, sabe? Que eu ia montar a tabelinha para vocês, o gráfico, não. Vocês têm que fazer o trabalho duro, tá? Então, assim, pega um caderno grande, tá? Uma folha assim, e aí você vai dividir este caderno, tá? Em 5 colunas, tá? 5 colunas, ok? Na primeira coluna, aqui ó, a coluna mais à esquerda, você vai pôr iniciações. Na segunda coluna, você vai colocar bastões, entre parênteses, escalatonos, tá? Na terceira coluna, você vai escrever dimensões. Na quarta coluna, você vai escrever siddhis, tá? E na quinta coluna, você vai escrever correspondente esotérico, tá? Então, eu vou te falar como você vai preencher cada uma das linhas horizontais de cada uma dessas 5 colunas, ok? Então, vou repetir novamente. Hoje nós vamos falar sobre iniciações, primeira coluna na vertical. Depois, segunda coluna na vertical, bastões ou escálatos. Terceira coluna na vertical, dimensões. Quarta coluna, siddhis. E quinta coluna, correspondente esotérico. E aí, na horizontal, eu vou ajudar vocês a preencher cada uma dessas 5 colunas, ok? Então, vamos lá. Como vocês perceberam, nós vamos falar das relações hoje entre iniciações, bastões ou escálatos, dimensões, siddhis e o correspondente esotérico, tá? Vamos lá, vou soletrar escálato para vocês, tá? Escálato, para quem tá com dificuldade de escrever, para escrever certinho, é E-S-C-A-L-O-T-O com um acento circunflexo N-O, tá? Eu falei O, né? Escalatono, tá? Então é
S-C-A-L-A-T-O, acento circunflexo, N-O, escalatono, e aí no plural é escalatonos, tá? Siddhis, tá? Vai ser S-I-D-D-H-I-S, Siddhis, ou poderes iógicos, tá? Ou poderes do yogi. Muito bem, então vamos falar da primeira iniciação, ok? E outro detalhe, eu falei aqui sobre 4, 5, vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem adicionar uma sexta coluna vertical, que é o chakras, para vocês verem qual chakra está conectado com qual iniciação, com qual bastão, com qual dimensão e por aí vai. Eu tinha pensado em adicionar uma sétima coluna vertical nessa explicação, que seria os planos de existência do nosso sistema planetário, que estão conectados com as dimensões. Mas eu achei que ia ficar muita coisa. Então depois, quando você assistir o vídeo dos planos de existência que deve sair amanhã, aí se você depois quiser acrescentar uma sétima coluna vertical, essa planilha que você vai estar fazendo ao ouvir este vídeo, aí é por sua opção própria, tá? Mas eu achei que ia ficar muita coisa num só vídeo e eu queria falar dos planos de existência num vídeo separado, porque tem algumas informações científicas ali, alguns termos, e aí acho que já vai ficar muita informação no mesmo vídeo. Esse vídeo aqui, ele já tá bem saturado, vamos dizer, mas é porque eu preciso fazer assim para vocês conseguirem, se eu falar dessas coisas no mesmo contexto, vocês vão conseguir ver as relações, tá? Então, ok. Então lá, ó, na primeira linha horizontal, para preencher as primeiras 6 colunas que estão na vertical. Então nós vamos falar a primeira iniciação, tá? Mas antes da primeira iniciação, em cima, tá, gente, dessa planilha, você vai pôr assim, caminho probatório. Então, antes de uma pessoa iniciar o seu processo ascensional, antes de ela ser admitida pelo seu time espiritual, pela mônada, pelo eu superior dela, na senda da ascensão, ela tem que passar por um caminho probatório, tá? Esse caminho probatório, ele pode durar meses, ok? Ou ele pode durar até vidas, tá? Já vi pessoas passarem vidas no caminho probatório, certo? E o caminho probatório, geralmente, ele é o desenrolar de uma situação que simplesmente não se resolve. Então, a gente deixa aquele sendo considerado para se tornar um iniciado marinando naquela situação, para ver como ele explora tudo o que ele pode descobrir daquela situação e como ele, como que nós podemos dizer, a gente quer observar ele exaurir todas as opções e qual é a postura dele dentro desse caminho probatório, tá certo? Então, o caminho probatório é um teste, é um pré-teste energético antes de ele ser admitido na grade curricular da ascensão, que vai conter grandes testes, que seria cada uma das iniciações, e cada iniciação tem o seu próprio currículo, e dentro daquele currículo vão ter testes energéticos menores, tá? Então esse é o caminho probatório, tá? Ele tá fora da planilha. No caminho probatório, você geralmente vai ser mandado para o Templo da Ascensão em Luxor. Quem tá aqui comigo no canal já sabe do Templo de Luxor cuidado por Serapis Bey. E naquela iniciação que é belamente descrita pela mestra Nara, naquele vídeo, né, Livres na Ruína de Ser, se você for aceito pelo próprio Serapis, você vai receber um bastão de madeira, tá? Então não é que o bastão de madeira ou o escalatono de madeira, ok? Ele é o bastão correspondente ao caminho probatório. Não. O bastão de madeira, na verdade, é apenas para você iniciar. Você recebe ele no final do caminho probatório, quando você passou no teste do caminho probatório, e você recebe ele para você iniciar, tá? Aí as 7 iniciações da senda ascensional.
E por que você recebe um bastão de madeira? Porque este bastão de madeira, ele vai morfar, ele vai plasmar. A qualidade do material dele vai mudar conforme você vai atravessando cada uma das 7 iniciações, tá? Então, o seu bastão de madeira, conforme ele for mudando, tá? Vai ser um representativo visível, vai ser um acessório visível, tá? Carregado pelo iniciado em que pé ele está no seu processo de acordar espiritual infinito dentro de um sistema planetário. Então, lembrando, tá, gente? O bastão de madeira não é o bastão que é para indicar que você passou no caminho probatório, porque o caminho probatório não tem bastão. No caminho probatório, a experiência que você vai ter no caminho probatório, ela não vai ficar registrada e arquivada em nenhum lugar. É apenas um teste para nós vermos se você tem o mínimo de estrutura e qualifica-se para entrar de fato na senda da ascensão. Então, o bastão de madeira não está com você durante todo o rito de iniciação ou caminho probatório. Ele aparece apenas no final daquele caminho probatório, só para você conseguir entrar na primeira iniciação. Então, se alguém te perguntar, qual que é o bastão do caminho probatório? Não é uma de madeira, não há bastão no caminho probatório. Há apenas o recebimento de um bastão base ao final do caminho probatório, tá? Que vai com você para a primeira iniciação. Ok, primeira iniciação. Gente, a primeira iniciação, tá? Você pode escrever aí introdução, estudos básicos, tá? Então, assim, quando um iniciado, agora sim chamado de iniciado, né? Ele tá na grade de currículos da primeira iniciação, ele vai ganhar conhecimento, tá? Básico, tá? Ele vai ganhar as bases do que ele tem que fazer, tá? De como funciona a senda da ascensão. Realmente a primeira iniciação é você se ambientar nisso, que se chama ascensão. O que é isso, tá? E aí, aqui, tá? Você vai entrar com bastão de madeira. Então, você pode escrever primeira iniciação, qual que é o bastão? Madeira. Todo mundo começa com bastão de madeira na primeira iniciação. E aí, ao final, tá, da primeira iniciação, ou lá pelo meio dela, esse bastão deve morfar para um bastão de ferro, ok? Então, a ideia é você sair da sua primeira iniciação com um bastão ou um escálato de ferro, não pode continuar de madeira, ok? Você pode até o finalzinho da primeira iniciação ainda estar com esse bastão de madeira, mas antes de você graduar a primeira iniciação, o seu bastão tem que ter virado um bastão de ferro. E aonde que o indivíduo começa? Quando você adentra a primeira iniciação, você está em qual dimensão de consciência ou banda de consciência? Na terceira dimensão, tá? Faz sentido, tu acabou de acordar, tá? Você começou a perceber que você é diferente da massa. Você começou a perceber que você tem um brilho que você não vê na massa. Você começou a perceber que a massa não tem consciência, não tem diálogo interno, ela não tem resistência ao que é dito. Ela simplesmente faz e vai fazendo e continua fazendo. Então, assim, você tem um acordar para em qual consciência você está. No que todo mundo está fazendo ao seu redor e que você conseguiu parar e perceber o que todo mundo está fazendo, é nesse momento que você percebe o que todo mundo está fazendo que você deixa pela primeira vez de fazer o que todo mundo está fazendo. Então, a dimensão na qual um iniciado de primeira iniciação está é a terceira dimensão ou banda de consciência. Aí, qual que é o Siddhi, tá? Antes de eu falar de qual que é o Siddhi correspondente a essa iniciação, eu tenho que especificar uma coisa aqui, que é o seguinte. Gente, quando a gente vai alinhar os chakras, tá? A gente alinha os chakras, tá? Né? A gente primeiro limpa, a gente abre os chakras, né? Primeiro, abertura, limpeza, segundo e sincronização, tá? E isso aqui não é o mesmo do que subir a Kundalini. Depois que você fez esses 3 processos, abertura, limpeza, sincronização, aí sim, tu começa a subir a Kundalini por cada um dos chakras.
E a ideia é você perfurar, tá? Cada um dos chakras com essa luz divina, que é a Shakti, que já é a Kundalini depois da combustão. E aí, na hora que você perfura cada um desses chakras com a Shakti, quem quiser saber mais sobre Kundalini tem que assistir as minhas 2 últimas lives sobre Kundalini, as lives do domingo. Então, assim, quando você perfura cada um dos chakras com a Kundalini, tá? Cada chakra ele tem um deus ou uma deusa, ele tem uma divindade que cuida daquele chakra. Essa divindade vai aparecer para você e ela vai oferecer os poderes que podem ser potencializados ou os poderes que podem ser manifestados através do uso daquele chakra em específico. E este poder, tá, que essa divindade vai oferecer para você é o que nós chamamos de Siddhi, tá? Então, cada um dos 6 primeiros chakras vai ter 2 Siddhis, 2 poderes ocultos que ficam à sua disposição quando você perfura aquele chakra com a Kundalini. Ponto. Charlie, devo aceitar os 2 Siddhis específicos daquele chakra? Não, você não deve aceitar o Siddhi. Porque esse é um teste espiritual dentro do chakra. A divindade, a consciência divínica que cuida daquele chakra vai te oferecer os poderes que ficam à disposição do iniciado através do uso daquele chakra para ver se você está na ascensão por egoísmo, por vontade própria, eu falo vontade própria egóica, apenas pensando nos seus interesses ou realmente porque você quer se reintegrar à consciência universal. Então não aceite o Siddhi, os 2 Siddhis de cada um dos 6 primeiros chakras. Cada um dos 6 chakras tem 2 Siddhis dentro. Apenas o 7º chakra, que é o coronário, tem apenas um Siddhi, ou poder oculto. Não aceita. Ao você não aceitar os 2 poderes, ou os 2 Siddhis conectados com um chakra específico, aí aquela divindade vai deixar a Kundalini passar e subir para o próximo chakra. Percebeu? Então, é a divindade que cuida de um chakra específico que abre a porta para você sair do chakra na qual você entrou e subir para o próximo. Tá? Isso daqui é o equivalente do que eu expliquei, tá? Na primeira live de Kundalini. Aquele processo, tá? Da luz etérica envolta na energia Kundalini, certo? Que aí forma o paraclócito, né? Que aí bate na carapaça do chakra e rebate pelo de cima. Este processo, quem tá através da carapaça exterior do chakra, rebate a energia Kundalini para cima, o paraclócito para cima, a divindade daquele chakra que estava embaixo, certo? Se não for rebatido para cima, é porque a pessoa aceitou os poderes daquele chakra. Então você não pode aceitar os poderes ocultos no chakra, tá? Que são os Siddhis. Aí você fala, tá, Charlie, tudo bem, eu perfurei o chakra com a Kundalini. Mas aí qual que é o ponto? Eu tenho esses 2 poderes à disposição e não vou usar eles? Então, aí vem o segredo, agora vem o papel dos bastões. Você não aceita os poderes daquele chakra para você conseguir mover para o próximo chakra. E de patamar em patamar e chakra em chakra, você subir toda a coluna chakral. Mas você ganhou o direito, certo? De ter aqueles poderes à disposição. Tanto que a divindade daquele chakra te ofereceu esses 2 poderes ou esses 2 Siddhis. Como você escolheu não usar e ela te deu passagem para o próximo chakra, aonde que ela vai depositar esses poderes? No seu bastão de poder, no seu escálatono. É por isso que um iniciado tem um escálatono, tá? Então, eu vou falar agora os 2 Siddhis do chakra que está conectado com a primeira iniciação. E depois eu já falo qual é esse chakra. O primeiro Siddhi, tá, gente? É o Guru Tav, tá? Ele se escreve Guru Tav.
É a palavra Guru mesmo, Tav, tá? É o Guru Tav Siddhi. Qual que é esse poder que você obtém quando você perfura o chakra básico com a energia Kundalini? Você ganha conhecimento e sabedoria. Então, depois que o iniciado ele sai do caminho probatório, ele entra na primeira iniciação, ele começa a receber muito conhecimento, muito conhecimento. A mônada dele, tá, começa a inundar o eu superior dele com conhecimento, tá? E o eu superior seleciona quais conhecimentos são pertinentes à primeira iniciação daquela extensão de alma dela, e o eu superior, por sua vez, inunda o iniciado, a extensão de alma que está passando pela ascensão, com levas e mais levas de conhecimento. E o iniciado vai aplicando esses conhecimentos e transformando esse conhecimento em sabedoria, tá? Então, esse é o poder deste chakra conectado com a primeira iniciação. Aí tem um segundo Siddhi, ou poder nesse primeiro chakra, que a gente chama de Purna Purushativa, tá? Purna Purushativa, tá? Então, Purna vai ser escrito P-U-R-N-A, espaço, e aí P-U-R-U-S-H-A-T-V-A, tá? Então, esse é o segundo Siddhi, ou segundo poder desse chakra conectado com a primeira iniciação, que é o Purna Purushativa, tá? Qual que é o poder? Qual que é a habilidade desse poder? Tá? Então, você está na senda da iniciação, está na senda da ascensão na primeira iniciação, e agora você fica vigoroso, você fica cheio de poder, cheio de virtudes, tá? E aí você começa, esse Siddhi dá o poder de você reestabelecer a sua energia Dharma, tá? Então olha que interessante, na primeira iniciação você vai ser inundado com conhecimento e sabedoria, e você vai ganhar coragem para você atravessar o processo da ascensão. Essa é a primeira coisa que acontece na ascensão, essa vigorosidade. E você vai aprendendo sobre as virtudes que você tem que ter para você fazer o caminho inteiro, tá? O caminho por completo. Tá conectado com esses dois poderes, tá? Aí você vai me falar, mas Charlie, você falou que eu não posso aceitar esses dois poderes. Quando eu perfuro o chakra conectado com a primeira iniciação, porque senão eu não ganho passagem para os chakras superiores. Então, você não pode aceitar. Mas todos esses dois Siddhis vai para o seu bastão de madeira. Tá? O seu eu superior, sim, ele pode escolher quando espiritualmente ele quer inclinar o bastão de poder de madeira seu e daquele bastão de poder liberar alguma energia conectada, quer ao primeiro Siddhi, o Guru Tav, ou o segundo Siddhi, o Purna Purushativa. Pegaram a ideia? É o seu eu superior. Você só vai poder fazer uso desse bastão de madeira, que vai morfar conforme vai indo de iniciação por iniciação, depois que você se mesclar ao seu eu superior. E consequentemente, em larga escala e mais pra frente também, a consciência universal. Você vai falar, Charlie, qual é esse primeiro chakra, então, conectado com a primeira iniciação? Esse primeiro chakra, obviamente, gente, é o chakra básico, tá? Então, lá na coluna de chakras, tá? Que seria a sexta coluna da planilha de vocês na vertical, vocês vão pôr chakra básico. E aí, qual seria o correspondente esotérico, que seria a quinta coluna na vertical dessa planilha sua? Seria algo que nós chamamos de cetro de flor, tá? Você pode pesquisar esse cetro de flor, só você pôr Egito Antigo cetro de flor no Google, vocês devem achar. Era um cetro com uma pequena flor desabrochando no topo. É um bastão com uma pequena flor desabrochando no topo. Era o cetro muito usado por deusas, tá? Egípcias, ok? Então, por que é o correspondente esotérico? Tá? Porque o iniciado ele vai ver o bastão como sendo de madeira, tá? Mas, esotericamente falando, tem algo brotando no topo desse bastão, que é uma flor. E é o desabrochar do iniciado, na verdade, através da primeira iniciação, para a consciência universal.
tá? Então essa é a primeira iniciação. Vamos falar agora, vamos para a segunda linha horizontal dessa planilha para preencher as informações da segunda iniciação. Na segunda iniciação, então vocês podem anotar aí, o que é que você tem que mestrar? O controle sobre a sua vida. O controle sobre a sua mente, tá? Então você precisa ganhar controle sobre a sua mente. E é aqui nessa segunda iniciação que vem, muito provavelmente, a dissolução ou a morte do ego negativo. Porque o ego negativo está ali, ó. Ele que tem controle sobre a sua mente. Então, se ele tem controle sobre a sua mente, automaticamente você não tem. Porque tem alguém lá no lugar de você controlando a sua mente. Então, você precisa meio que batalhar com o seu ego, tá? Vencê-lo, destruir ele, né, que estava na energia negativa, transmutá-lo e torná-lo um ego que apenas cuida do corpo físico, da fisiologia, e as outras áreas que esse ego controlava, você passar a trazer a consciência crística, a consciência do seu eu superior para reinar sobre essas áreas da sua vida, tá? Geralmente, para você controlar a sua mente, que é a missão da segunda iniciação, leva às vezes uma vida inteira, tá? E aí, olha que interessante. Como eu disse, né? Na primeira iniciação, todo mundo vai começar com o bastão de madeira, com o escalato de madeira, e tem que terminar aquela iniciação com o bastão de ferro. Aí, você conseguindo isso, você terminou a primeira iniciação com o bastão de ferro, e esse bastão está lá com os 2 siddhis conectados com o chakra básico, alocados, estocados no seu bastão de ferro. Aí você vai iniciar então a segunda iniciação com qual bastão? Com o bastão de ferro, tá? Então você vai iniciar a sua segunda iniciação com um bastão de ferro, ok? E aí tem gente que na verdade quando está na primeira iniciação já termina em vez de com um bastão de ferro, com um bastão de estanho. E aí passa a segunda iniciação inteira com um bastão de estanho. E aí ali naquela segunda iniciação esse estanho pode se transformar de um ferro ou o ferro aqui mesmo, se você entrou a segunda iniciação com bastão de ferro, ele voltar a virar um estanho, tá? E quando a gente está falando, gente, de ferro, de estanho, são bastões, tá? Que a ciência fala que são metais, que a ciência fala que são metais pesados. Tem esse detalhe também que eu quero comentar aqui antes de começar a falar mais da segunda iniciação. Todos os materiais usados em cada bastão, conforme você vai prosseguindo nas iniciações, vão dos metais mais pesados, tá? Conforme a ciência nos diz, para os metais mais preciosos no geral, tá, gente? Ou os metais mais resistentes, ok? Então a gente passa pelos metais comuns, os metais pesados, depois vai para os metais nobres, conforme você vai chegando nas iniciações mais altas, ou os metais preciosos. Tem um outro detalhe, nós também vamos dos metais mais reativos, né, de acordo com como a ciência define, para os metais menos reativos. E essa organização, nessa planilha, ela também tem um conceito esotérico, tá? Que a gente está falando em sentido científico. Os metais que mais reagem para os que são menos reagentes. Mas esotericamente, não é isso que acontece na ascensão. Você vai entrar lá na sua primeira iniciação, passar para a segunda, você ainda é muito reativo à vida. Você reage à vida, você não flui com a vida, tá? Você ainda vê a vida como algo separado de você, você ainda não vê que você é a vida. Que suas situações de vida não deveriam definir você, a vida encarnada e experienciando-se, tá? Então as pessoas nas primeiras iniciações ainda, qualquer coisinha, sabe, são feridas, sabe, são dodói, né? Qualquer coisinha se ofende, ainda tem muito, né, os iniciados nas 2 primeiras iniciações ainda tem muita aquela coisa de grandeza, tá? Muito grandeza, muito ego, sabe? Os altos e baixos, que é comum de todas as iniciações, são exacerbadamente gigantescos nas 2 primeiras iniciações, tá? Então é por causa disso. Porque igual o metal literal, tá? Que é mais reagente, aí esotericamente você é mais reativo.
Você é muito carregado, você é muito pesado, você é um metal espiritualmente pesado. Você é simbolicamente pesado como um metal pesado. Então é difícil de trabalhar com você, você tem que ser lapidado, você tem que se transmutar e se transformar num metal precioso, por assim dizer. Então é interessante como a espiritualidade usa os elementos, né, da ciência, da ciência no geral, do mundo físico, para ilustrar pontos do mundo interiorano de um ascensionado, quer dizer, de um iniciado no caminho para se tornar ascensionado. Tá? Então aqui, segunda iniciação, o seu bastão ele vai provavelmente começar como um de ferro, deve permanecer até o fim como de ferro, ele pode oscilar entre ferro e estanho. E aqui, qual a dimensão de consciência que você vai estar se conectando na segunda iniciação? Com a quarta dimensão. Pessoal, e eu já disse para vocês que a quarta dimensão na verdade, ela é uma dimensão transitória, ok? Tá? É onde geralmente as pessoas amam fazer viagem astral e blá blá blá. Tá? Então, assim, ela é transitória, ela é uma camada, assim, a gente na verdade chama mais ela de uma densidade. Ela é uma camada que faz uma separação, assim, até que bem clara entre terceira banda de consciência e quinta banda de consciência. Então, tem gente que não conta a quarta dimensão de consciência, já conta como ela sendo a primeira densidade da quinta ou a última densidade da terceira. Por isso que você vai ver gente na internet já falando, olha, você tem que sair da terceira banda de consciência e ir para a quinta, e tem gente que fala que na verdade você tem que ir para a quarta. É porque ela não é que ela é uma banda de consciência volátil, mas ela é uma banda, como que eu posso falar? Ela é uma banda de consciência, não de separação entre a dimensão inferior à terceira e a superior à quinta, mas ela é aquele... diria que é um ponto de intersecção entre a terceira, tá, e a quinta, mas ela é um espaço, não diria neutro, mas um espaço nulo consciencialmente. Não tem tanto ali de terceira dimensão e não tem tanto ali de quinta. Então é meio uma banda de consciência que seres muito evoluídos conseguem atravessar por ela e seres menos evoluídos também. Tipo, você que está encarnado, um ser trevoso, alguém que está no umbral, tá? Então conseguem passear, porque ela não tem muita característica, não tem muita natureza própria, essa quarta banda de consciência. Por isso que tem gente que pergunta, putz, eu fiz uma viagem astral. Você estava na quarta dimensão, se você está fazendo viagem astral, tá? Eu tava fazendo uma viagem astral, eu sempre me protejo, e apareceram seres trevosos querendo me chipar, recebi ataque. Como pode isso, né? Eu faço lá o meu momento de presença, a minha meditação. Por quê? Porque você estava numa banda de consciência que ela é nula, ela não tem características próprias, tá? Ela é meio assim... Ela não é nada das outras, ela não tem nada de parecido com as outras dimensões. Porque o que acontece? As outras dimensões, por exemplo, a terceira, a quinta, a sexta, a sétima, elas têm propriedades, tá? Que são únicas, características que são únicas de frequência, de consciência, de constituição etérica, que são muito próprias àquelas dimensões. Então, por exemplo, um ser de terceiro não consegue subir, tá? Para viver no plano de existência correspondente à sétima banda de consciência. Você pode até acessar a sétima banda de consciência, mas não viver nela, tá? Então, assim, você pode... Mas, assim, você não consegue visitar lá. Igual um ser de sétima dimensão. Ele consegue falar com um ser de terceira dimensão. Por exemplo, mestres ascensionados, que não estão encarnados, conseguem falar com nós aqui na Terra encarnados. Mas é muito difícil para eles descerem, né? Porque eles são campos de energia, descer até perto da gente, porque é muito denso aqui. Eles vão se sentir desconfortáveis, tá? É igual você descer numa fossa marítima. A pressão atmosférica lá embaixo na fossa é muito forte. Vai te comprimir, vai te apertar inteiro. Como um ser do umbral médio, umbral grosso, subir para tentar viver na sétima dimensão, não vai conseguir. Lá é muito sutil, entendeu? E aí ele não consegue ficar naquela sutileza. Então, assim, o único lugar onde não vale essas diferenças existenciais é na quarta banda de consciência, que é a quarta dimensão. E é com esta quarta dimensão que você vai trabalhar
na sua segunda iniciação. Ou seja, na sua segunda iniciação, você está ganhando controle sobre a mente, você vai trabalhar muito com metafísica, tá? Muito com metafísica. É por isso, tá, gente, que, por exemplo, conexões divinas como chamas gêmeas, tá? Nunca se encontram, tá? Muito difícil, tá? Nunca se encontram quando o casal divino ainda está na segunda iniciação, tá? Porque é metafísica, e metafísica vai zoar com essa conexão. Pegou a ideia? O que pode acontecer se você está numa segunda iniciação e você encontrou o seu complemento divino, é porque você já está no finalzinho dessa segunda iniciação. E você sabia que você ia conseguir entrar na terceira iniciação. Para você sair desse currículo de estudos que mexe muito com metafísica. Tá? Às vezes é um pouquinho da sua segunda iniciação de uma outra vida que ficou assim, né, sem resolver. E aí você veio terminar nessa, você já sabia que você ia entrar na terceira dimensão. Tá? Na terceira dimensão não, porque você sabia que você ia sair do currículo de metafísica da segunda iniciação e entrar na terceira iniciação, tá? Aí, isso não quer dizer que você já não ficou com a sua chama gêmea em outras vidas, mas aí nas outras vidas que vocês ficaram juntos, justamente, vocês conseguiram ficar juntos porque vocês não estavam no processo da ascensão, tá? Quando o complemento divino, esse casal, tá para entrar no processo de ascensão, que são as vidas finais, eles geralmente vão escolher se encontrar ou no final da segunda iniciação, porque já tá saindo dessa coisa de metafísica, ou já direto na terceira iniciação, para não ter que mexer com metafísica, que geralmente zoa toda a sinergia, todo o movimento de energia entre esse dínamo, entre essas duas pessoas que fazem parte de uma alma única, tá? Então, muito bem, quais que são os Siddhis, tá? Conectados com a segunda iniciação, com o seu bastão de ferro ou estanho, tá? O primeiro a gente chama, deixa eu ver se eu escrevi certinho. Eu acho que eu não escrevi certinho, gente, deixa eu confirmar aqui na minha outra nota. Que a minha letra, gente, é uma decepção. Deixa eu pegar aqui para nós. Ai, gente, eu acho que eu não tô conseguindo entender a minha própria letra, tá? Mas, se eu não me engano, é Lukcha, tá? Mitria, tá? Então, vai ser L-U-C, tá? H-A, tá? M-R-I-T-I-A, tá? Então, Lukta Mitria, tá? É o nome desse terceiro Siddhi, que é um dos dois Siddhis do chakra no qual você está trabalhando na sua segunda iniciação. E esse Siddhi te dá o poder de fazer o quê? Na segunda iniciação, você vai começar a entrar em contato com a atemporalidade, tá? Você vai ver como o tempo, na verdade, ele não é fixo, ele não é linear. Então, o tempo vai começar a perder a influência dele sobre o iniciado, tá? Então, você pode começar, tá, a deixar o seu corpo. É por isso que quando você vê uma pessoa na internet que fala muito de projeção astral, viagem astral, eles provavelmente estão na segunda iniciação, tá? Porque é conectado com a metafísica, é a iniciação que a pessoa se interessa muito por reiki, por apometria, por essas coisas que tem tudo a ver com a segunda iniciação. E é este poder oculto, Siddhi, tá? Aí tem também o outro Siddhi, parte desse chakra que você trabalha na segunda iniciação, que é o Anurmi, tá? Então, esse outro Siddhi te dá o poder de você ir além, tá? Da fome, da sede, do calor, do frio, do bom e do ruim. Em outras palavras, já na segunda iniciação, você já consegue se libertar das constrições do corpo físico, tá? Se você passar uma ótima segunda iniciação, você consegue ficar sem comer, gente, sério. Que é esse Siddhi aqui. Você consegue resistir a temperaturas altas ou baixas, tá? Mesmo estando no corpo físico, você é liberto de todas essas restrições do mundo físico. Aí você vai falar, Charlie, eu tô na segunda iniciação e eu nunca consegui fazer isso, Charlie. Então, porque note, esse é o poder do Siddhi. Você está acessando
a possibilidade, a permissão para você ter esse Siddhi ou poder oculto deste chakra em específico, para este ser adicionado ao seu bastão de segunda iniciação. Não é para você usar durante a segunda iniciação. É para você pegar esse poder e pôr ele no bastão, tá? Por isso que tem yogis na Índia, se você pesquisar, tá, gente? Você vai achar vídeos de que eles conseguem, sei lá, fazer uma meditação abaixo de menos 10, menos 20 graus. Mas por quê? Esses yogis, tá? Se eles não são realizados, já não atingiram a iluminação, eles, na hora que eles perfuraram o chakra conectado com a segunda iniciação, a divindade desse chakra ofereceu o Siddhi, o Anurmi Siddhi, e eles aceitaram. Aí eles ganharam acesso a esse poder estando na segunda iniciação, mas saiba, eles não vão conseguir ascender nessa vida, tá? Então eles vão conseguir mostrar para os outros que eles têm esses poderes especiais, mas não vão conseguir ascender, vão ter apenas a ilusão de estar ascendendo. Então não aceite o Anurmi nem o primeiro Siddhi deste outro chakra, tá? E aí, gente, qual que é então, tá, o chakra conectado com a segunda iniciação? Obviamente, gente, é o chakra sexual, tá? É o chakra sacral, o chakra das energias sexuais. E o correspondente esotérico, tá, seria o cajado de pastor. Tá? Esse cajado de pastor, ele é assim, ele é um bastão e ele faz uma volta assim, no formato de U no topo, tá? Não é bem o cajado bíblico do pastor, também é um cajado muito usado por cuidadores de gado no Antigo Egito. Então dê uma pesquisada. Antigo Egito, cajado de pastor, tu vai ver como ele se parece, tá? Ok, vamos falar da terceira iniciação. Vamos para a terceira linha na horizontal dessa planilha. Então, gente, na terceira iniciação, agora você vai ganhar controle sobre as suas emoções. E aqui vai ter a mescla. O seu eu superior, ele vai se diluir do corpo causal dele e ele vai se reinserir toda a essência dele dentro do corpo do iniciado, tá? Então, nós temos assim, né, o corpo etérico, corpo astral emocional, corpo mental, tá? Aí nós temos, né, o corpo espiritual e o corpo causal. Então, o corpo causal, ele vai ser incinerado, ele vai deixar de existir. E para onde vai tudo que estava dentro dele, que era o seu eu superior? Vem para você. Então, é aqui que acontece a mescla acontece a mescla com o seu eu superior. Ou vice-versa, de você com o seu eu superior, tá? Porque, aí é por isso que é importante aqui você ganhar maestria sobre as suas emoções na terceira iniciação, tá? Porque o teu corpo, o seu eu superior, ele é muito elétrico em natureza, tá? O corpo causal, ele é elétrico, tá? E emoções, tá? Emoções do teu corpo emocional ou astral, tá? Elas fazem essa eletricidade, vamos assim dizer, tá? Os átomos, tá? Do corpo elétrico, que é o corpo causal, ficarem muito atônitos. Então, assim, se tiver muita emoção discordante, se não tiver controle sobre as suas emoções, fica muito difícil da essência do teu corpo causal descer para o corpo do iniciado, tá? Porque as emoções meio que elas vão causar distúrbios na essência do teu corpo causal, né? Do seu eu superior se mover do corpo causal, mudar de residência e vir conviver com o iniciado. Então é por isso que é na terceira iniciação que a gente tem que mestrar as nossas emoções, tá? E aqui na terceira iniciação, qual vai ser o bastão ou o escálatono do indivíduo? Como eu disse, tem gente que vai ficar na segunda iniciação e durante o tempo inteiro o bastão da pessoa vai ser estanho e não vai mudar até o final da segunda iniciação. Então a pessoa vai entrar na terceira iniciação com um bastão de estanho. Ou se você ficou a segunda iniciação inteira com um bastão de ferro, você eu tô falando certo, gente? Sim, você vai entrar com um bastão de ferro ainda no começo da terceira iniciação, tá? Aí, quer seja estanho ou ferro, tá? Durante a terceira iniciação, esse bastão ele vai plasmar ou ele vai mudar para o material que nós chamamos de cobre ou bronze, tá?
Geralmente, durante a sua terceira iniciação, o seu bastão de estanho vai virar bastão de cobre, vai ficar como cobre, tá? Até o final. E aí, no finalzinho, geralmente, ele vai mudar de novo e vai virar um bastão de bronze, ok? Então, no geral, grave isso. O bastão escalotuno de terceira iniciação é um bastão de bronze. E aí você vai me perguntar, Charlie, por que o bastão ele vai plasmando, vai mudando o material dele? Porque conforme a cada iniciação que se atravessa, você ganha quantos Sidris? 2. 2 Sidris por chakra. Toda vez que esses 2 Sidris você os rejeita e ganha passagem para o próximo chakra, eles são adicionados ao bastão. Quando eles são adicionados ao bastão, o bastão ele se torna ou se transforma num material que seria a materialização na etericidade daqueles 2 poderes iógicos ou aqueles 2 poderes ocultos que você ganhou, tá? Então pensa que o seu escalotuno, tá, gente, é o seu baú de recompensas. A cada iniciação que você passa, Deus, a consciência suprema, vai te dando presentes, vai te dando prendas, que a gente chama de Sidris. E aí você guarda eles onde? Dentro do seu bastão. E aí, na terceira iniciação, tá, gente? Você já vai estar lidando com qual dimensão ou banda de consciência? Obviamente, a quinta banda de consciência. Aí você vai falar, Charlie, eu posso estar na terceira iniciação, tá? E ainda, ok? Talvez ter entrado, né, os primeiros momentos dessa terceira iniciação, ainda estando ali no finalzinho da quarta banda de consciência, ou na quarta dimensão, sim, você pode, tá? Mas é difícil. E aí, quais que são os 2 Sidris que você vai ganhar com a sua terceira iniciação? A gente chama Vaak, tá? E este Sidri é o poder sobre as suas palavras. Então, com esse Sidri, o poder oculto, nenhuma palavra que você falar, quer seja uma bênção ou quer seja uma maldição, fica sem se cumprir. Tudo o que você expressar ou verbalizar se materializa no físico. Então, a vontade do iniciado, a vontade do yogi será tornada realidade. Então, muito cuidado, tá? Esse é o primeiro Sidri que a divindade desse chakra conectado com a terceira iniciação vai oferecer para você. E aí, o segundo Sidri desse chakra conectado com a terceira iniciação é o Divya Drishti, tá? E esse Sidri é o poder de clarevidência e de presciência. Então você consegue ver o passado, o presente, o futuro. Então aqui você já saiu completamente fora da temporalidade, você está na atemporalidade, ok? Então assim, muitos de vocês vão ficar preocupados, Charlie, mas eu tenho clarividência, eu tenho presciência, quer dizer que eu aceitei os 2 Sidris? Não! Às vezes não quer dizer que você aceitou os Sidris, porque aí zoou com a tua ascensão, né? Quer apenas dizer que quem tem o direito de usar o bastão referente àquela iniciação, que é o seu superior, decidiu te dar alguns incrementos desse poder, porque o teu eu superior pode, ok? Aí aqui, nessa terceira iniciação, vai acontecer a incineração do seu corpo causal, o seu superior vai descer para o teu corpo físico, blá, 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 tudo vocês já sabem, tá? E aí algumas vertentes dizem que aqui, os 6 primeiros Sidris, 2 da primeira iniciação, 2 da segunda iniciação, e esses outros 2 que você conseguiu na terceira iniciação, já ficam disponíveis para o iniciado encarnado usar, porque ele se mesclou com o eu superior dele, tá? Ele se mesclou com o eu superior dele, que era quem podia administrar os escalotunos para você, das 3 primeiras iniciações. Então, se agora você é o seu eu superior, você pode usar, porque ele antes podia usar. Só é que ele não estava ligado ou mesclado a você, à personalidade humana. Outros dizem que não, tá? Outras vertentes dizem que o que acontece agora é que mesmo você, o eu humano mesclado ao seu superior, se você for tentar usar os Sidris, você não vai conseguir, tá? Eles vão vir aleatoriamente, não por sua escolha ainda. E aí você vai sentir quando é o seu eu superior. Mas aí nesses momentos o seu eu superior ele não vai deixar
você ter acesso a essa porção da sua consciência que é ele mesmo, tá? Então, é como se ainda assim você se mesclou ao seu superior, mas ele ainda tem a prerrogativa de decidir quando ele compartilha algo com a personalidade humana que se tornou a nova casa dele e quando não. Então pensa que o seu superior, a sua personalidade humana ganhou um incremento de consciência e sabedoria, só que essa consciência ela é interdependente com você. É como se você estivesse numa simbiose com o seu superior, tá? Ela ainda tem vontade própria, por assim dizer, a parte da consciência mais inferior dela, que é o eu humano, por assim dizer. É uma coisa meio maluca, tá? Então tem essas duas vertentes. E aí, gente, qual que é o chakra conectado com a terceira iniciação? É o plexo solar. O plexo solar, né? O poder do indivíduo. Não nos admira, então, que seja nesse chakra, quando a gente perfura esse chakra com a Kundalini, que a gente ganha o Siddhi de poder fazer todas as nossas palavras se materializarem e de a gente ter controles, né, e conseguir observar o que acontece no futuro, no passado e no presente, tá? E qual que é o correspondente esotérico deste bastão de terceira iniciação? É o cetro Wos, tá? Wos, tá? W-A-S, ok? Esse é o nome de um cetro das dinastias egípcias, do Antigo Egito. Então você pode pesquisar lá no Google cetro Wos, você vai ver como ele se parece, tá? Então o correspondente esotérico é esse. Ok, vamos falar agora da quarta iniciação, certo? Na quarta iniciação, veja, gente, na segunda iniciação, você ganhou controle sobre a sua mente. Na terceira iniciação, você ganhou controle sobre as suas emoções. E aí agora, na quarta iniciação, é a sua mente ganhando controle sobre as emoções. Você vai falar, Thiago, não é a mesma coisa? Não, ó. Na segunda iniciação, você ganhou controle sobre a sua mente. Você aprendeu apenas a usar a mente, o corpo mental. Tá? Aí você foi, terceira iniciação, aprendeu a trabalhar, a limpar e manter equilibrado o teu corpo emocional, suas emoções. Agora que estão as duas ferramentas preparadas separadamente, agora a tua mente, você vai usar a tua mente para controlar as suas emoções. Então o teu corpo mental agora pode conseguir se acoplar ao teu corpo emocional astral, ele vai estar acima, tá? E usar o teu corpo emocional e astral de maneira saudável. Então é isso que você vai trabalhar na sua quarta iniciação. E aí muitos vão dizer que a quarta iniciação é nada mais do que uma continuação da terceira iniciação, porque a quarta iniciação, gente, ela é bem curta, ela não é muito longa. Geralmente ela já se segue logo imediatamente após a terceira iniciação e não passa muito tempo você já engata na quinta iniciação, tá? Não é uma coisa que vai levar vidas, pode levar, sim, anos, tá? No pior das hipóteses, né, na questão de tempo, ou meses, tá? Ou um longo período de tempo. E aí, qual que é o bastão da quarta iniciação? Lembra que a ideia é você ter que entrar na quarta iniciação com um escálatono de bronze, tá? Então, na quarta iniciação, o seu escálatono é um escálatono de bronze. E você tem que terminar essa iniciação com um bastão de prata, tudo bem? E aí, com qual dimensão a gente ainda está trabalhando na quarta iniciação? Com a quinta dimensão. Por isso que o pessoal diz que é uma continuação da terceira iniciação. Porque na terceira iniciação você começa a trabalhar com a quinta dimensão de consciência e na quarta você continua a trabalhar com a quinta dimensão de consciência, tá? E aí, quais que são os dois siddhis do chakra que tu vai perfurar com a Kundalini nesta iniciação, tá? Aí os nomes dos dois nós temos o Dura Savrana, tá? Então, esse siddhi te dá o poder de você ouvir novamente quaisquer conversas que você teve no passado, tá? No momento presente, é como se você conseguisse rebobinar, tá? O passado. Imagina uma coisa que aconteceu 20 anos, você consegue trazer aqui e fazer acontecer na tua frente. Assim, só com vontade própria. Esse é o siddhi. E nós temos o outro siddhi, tá, gente? Que é o Vayugaman Siddhi. Esse segundo siddhi desse chakra conectado com a quarta iniciação,
ele te dá a habilidade de transformar o seu corpo numa forma mais sutil, e aí você pode fazer a travessia, a viagem de uma dimensão para outras, assim, ó, um piscar de olhos. Isso se chama biolocação, tá? Então, assim, muitas pessoas dizem pra mim, ai, Charlie, eu sonhei com você, ou eu senti a sua presença. Não é que você sentiu a minha presença, você sonhou, tá? Eu fiz um processo de biolocação. Eu me encontrei com você no plano de consciência que você estava durante as suas horas de sono. E é por isso que para você pareceu como um sonho. Então isso é biolocação. É o poder deste Vayugaman Siddhi, tá? Que é o segundo poder iógico, poder oculto, conectado com o chakra da quarta iniciação. Qual que é o chakra da quarta iniciação, gente? É o chakra cardíaco. E aqui, gente, olha que conexão legal. A gente geralmente conecta o chakra cardíaco com o coração físico. E a gente geralmente conecta o coração como algo simbólico, como algo abstrato, com o quê? Com emoções. Mas note, olha que interessante. Nesta quarta iniciação, não é as emoções que é o foco, é a tua mente ganhar o controle sobre um outro corpo que já foi subjugado, que é o corpo emocional, que é o corpo das emoções. Então, o que isso nos ensina? Que o chakra cardíaco, que fica aqui perto do teu coração físico, tá? Ele é a porta pro teu coração espiritual, tá? E note, gente, coração espiritual, tá? Não é o mesmo que o chakra cardíaco. O chakra cardíaco está apenas sobre o seu coração físico e dá abertura para o seu coração espiritual, que é o que eu falei lá na primeira vídeo dessa live, dessa série de vídeos de área absoluto, que a gente chama de coração absoluto. Então, o coração absoluto não está no chakra cardíaco. O chakra cardíaco te dá a abertura para entrar no coração absoluto ou no coração espiritual. E o que é o coração espiritual? É uma inteligência. É a mente suprema do Deus que você é. É por isso. Algumas pessoas ficam assim, mas peraí, é o chakra cardíaco e nessa iniciação eu estou trabalhando com a mente, controlar as emoções. Não deveria ser as emoções, visto que emoções geralmente as pessoas associam com o coração, né? Que deveria ganhar o controle sobre a mente? Não! É a mente que tem que ganhar o controle sobre as emoções, porque a mente que a gente está falando aqui não é mais a mente que foi pacificada e foi livrada do ego ou passou pela morte do ego. É a mente que nós chamamos de coração espiritual, que está escondida. Só vai ser aberta para você quando você adentrar o chakra cardíaco. Então não é mais a tua mente humana, não é mais apenas o corpo mental. É este coração espiritual. Tá? E é este que vai mestrar o seu corpo emocional. Vai trazer o seu corpo emocional em alinhamento com o seu chakra cardíaco, mesmo que o corpo emocional separadamente já esteja alinhado, porque você trabalhou com ele lá na terceira iniciação, tá? Então é perfeito. E aí, gente, e o detalhe, tá, gente? A porta de saída, né, do físico é o Brahmaranda, né? Aqui em cima no coronário, ok? A porta de saída da roda da reencarnação, tá? Mas a porta de encontro com Deus é o coração espiritual. Tá? Então, você pensa aqui, onde está a região do seu chakra cardíaco, tem 3 camadas, vamos dizer. Não estou falando nem da chamatrina, tá, gente? Estou falando das 3 camadas. Coração físico, né? O chakra cardíaco e o coração espiritual, tá? Essa mente espiritual. O coração, tá? O real coração. E é este coração, o espiritual, que é o teu encontro com Deus, tá? Porque assim, aqui no coração espiritual, tá? Tem tipo um nervo, uma nardis, tá? Que vai levar até a kutasha, bem aqui, que é o real terceiro olho. Lembra que a gente já falou? Que é o terceiro olho. E é através do kutasha, tá? Da kutasha que Deus te observa, tá? Então, olha que legal. Então, assim, Deus te observa pela kutasha. Mas o seu encontro com Deus, a sua dissolução, a dissolução da sua identidade humana dentro da consciência suprema é através do coração espiritual.
Não através do Brahmaranda. O Brahmaranda é apenas uma consequência. Quando você se dissolveu dentro da consciência universal, aí fica fácil você atingir o Brahmaranda e sair. Então veja, por isso que muitos yogis na Índia, muitas pessoas fazendo yoga, fazendo meditação, tá, subindo a Kundalini, não conseguem sair do corpo físico. Porque eles equiparam sair pelo Brahmaranda com se dissolver na consciência suprema. E não é a mesma coisa. Primeiro você se dissolve dentro da consciência suprema através do coração espiritual. E aí sim, você sobe por esse nervo aqui do lado, encontra com Deus na Kutasha e aí você sai pelo Brahmaranda. Então assim, você como uma identidade única já entrou em Deus, e aí Deus faz o correspondente acontecer no físico. Você desencarnar, você sair deste corpo físico e de todas as experiências de corpo físico, ou seja, sair da roda reencarnatória, tá? E qual que é o correspondente esotérico desse bastão da quarta iniciação? É o bastão de Pitá, ok? É interessante, aqui tem uma conexão com a ordem de Melquisedeque. Lembra que tem uma quinta iniciação, quem assistiu a live de Melquisedeque, em que você pode se tornar um Pitá, ok? E aí qual que é a coisa? O legal é, tá, você conseguir o bastão de Pitá, que é o correspondente, é o nome correspondente esotérico ao bastão de quarta iniciação, e aí sim, quando você estiver na quarta iniciação da ascensão, com o bastão de Pitá, tá? Você passar pelos 3 ritos de admissão para a ordem de Melquisedeque, que aí vai ter as suas próprias iniciações. E aí lá na quinta iniciação dentro da ordem, você pode se tornar um Melquisedeque, que a gente chama de um Pitá. Então olha que interessante, você precisa ter o bastão de Pitá referente à iniciação da ascensão, que é a quarta, para você poder aplicar para entrar, tá, nas iniciações da ordem de Melquisedeque. Você vai falar, Charlie, eu tô na tua mentoria e você já fez um dos 3 ritos, tá? Para eu me tornar um membro da ordem de Melquisedeque, mas eu ainda não tô na quarta iniciação. Mas é justamente por isso, tá, que eu não fiz os outros 2 ritos, porque eu espero que até a gente fazer os outros 2 ritos, você chegue na quarta iniciação. E aí você tem o bastão de Pitá, porque na hora que você tiver o bastão de Pitá, é quase certo que os outros 2 ritos que você vai passar na mentoria, você vai ser aceito. Então a gente pode começar o processo de admissão, tá, de uma pessoa, mesmo que ela ainda não tenha ganhado o bastão de Pitá, ou seja, o escálotono de poder da quarta iniciação, tá? Porque a gente sabe que é uma questão de tempo, ela vai conseguir esse bastão, ela vai conseguir chegar na quarta iniciação, tá? Mas se você quiser esperar até você ter esse bastão de poder, ou seja, você chegar na quarta iniciação para você aplicar para a ordem de Melquisedeque e falar durante um estado meditativo, audivelmente 3 vezes para Shambhala que você quer se tornar um membro da ordem de Melquisedeque, também tudo bem, ok? Ok, vamos falar de quinta e sexta iniciação agora. Então, na quinta iniciação, você vai ter acesso ao seu corpo espiritual, tá? E você vai começar a fazer a embrionagem, tá, do seu corpo celestial, tá? O que é isso? Aqui na quinta iniciação, às vezes já começa no finalzinho da quarta. Tem um processo que chama flugarariado, ok? Flugarariado, tá? Esse processo pega o teu corpo espiritual, então vamos contar, o corpo etérico, né, o mais próximo do corpo físico, corpo emocional ou astral, o segundo, corpo mental, o terceiro, corpo causal, o quinto, né, corpo espiritual é o sexto, né, eu contei certo, gente? Vamos contar de novo, ó, corpo etérico primeiro, corpo astral emocional o segundo, tá, corpo mental o terceiro, né, corpo causal o quarto, desculpa, né? O corpo espiritual o quinto, e aí o sexto é o corpo búdico, tá? Então, o quinto corpo é o espiritual, certo? Então você equilibrou o teu corpo, etérico, que é coluna de chakras, aí você equilibrou nas iniciações anteriores o teu corpo astral e emocional, equilibrou o corpo mental, agora é o corpo espiritual.
Você vai trazer o corpo espiritual, tá, para o centro. Pensa que cada corpo, tá, gente, não são esferas ao redor da gente. É um campo de energia. E um campo de energia sobreposto sobre o outro. Então, assim, pensa bem. Faz uma esfera numa folha de papel e escreve corpo etérico, tá? Aí faz uma esfera maior em volta e põe assim, corpo emocional. E faz uma esfera maior que engloba as duas primeiras e põe corpo mental. Aí você, tipo, pula o causal, porque o causal já foi incinerado na terceira iniciação. Aí você põe, né, uma quarta esfera, tá? E escreve espiritual. Então, a esfera mais, né, o círculo mais exterior vai ser o corpo espiritual. Na quinta iniciação, o corpo espiritual ele vai se deslocar para o círculo mais interior do desenho que você fez, que é o etérico. Ele vai passar até do etérico, ele vai ser depositado aqui, ó, no coração absoluto, no coração espiritual. E aí o corpo espiritual, gente, ele vai virar uma incubadora, tá? Ele vai virar uma incubadora, é basicamente isso, tá? E o que é que vai ser depositado dentro dele? Ele não tem essência, tá? O corpo espiritual, quando você não está na ascensão, ele é uma terra de ninguém, é uma terra nula, tá? Ele é apenas um invólucro. Então esse invólucro vai se deslocar para o centro do seu coração espiritual, e aí todas as essências dos outros 4 corpos, causal, mental, astral e etérico, vai ser a essência, vai ser o fertilizante dessa câmara embrionária que o teu corpo espiritual virou. E vão ser depositados dentro dela, tá? E aí esse é o processo de flugarariado. Essas essências desses 4 corpos, né, etérico, emocional, mental e causal, vai crescendo ali dentro do corpo espiritual, que foi movido de lugar. E aí quando... vai ter uma gestação, basicamente. Quando terminar a gestação, essas essências desses 4 corpos sutis anteriores vai virar o teu corpo de luz, tá? Com 2 hastes, uma haste em aberto para cima e uma haste de energia saindo para baixo do centro do teu coração espiritual, tá? Então aqui na quinta iniciação a gente começa a passar por esse processo de flugarariado, tá? E aí qual que é o seu bastão aqui? É um bastão de prata, tá? Então o bastão ou o escaloto na quinta iniciação é o bastão de prata. E aqui começa a acontecer uma coisa. Aqui agora, na quinta iniciação, você não apenas tem um bastão de um metal específico, como eu disse, prata, mas os bastões de quinta a sétima iniciação, eles recebem um cristal. Do cristal menos duro para o cristal mais duro ou resistente. Então aqui nesse bastão provavelmente vai ter uma pedra preciosa, um cristal de quartzo. E o quartzo, gente, ele consegue cortar o vidro. Tá? Então não vai ser apenas um metal, vai ser um metal com uma pedra preciosa no topo que vai ser um cristal, e é o quartzo. Na sua quinta iniciação, você vai estar envolvido trabalhando com quais dimensões de consciência? Quinta e sexta dimensão. Ok? Então é por isso que aqui você já pode se considerar um mestre ascensionado. Tá? Você está trabalhando com a quinta dimensão, que envolve as colônias espirituais mais altas no plano astral, e já ali, né, com algumas colônias que tem na sexta dimensão, que são poucas, e já com nível crístico, ok? O detalhe é, até o final da sua quinta iniciação, você atingir aquela densidade final entre a sexta e a sétima iniciação, que é o nível crístico, que é o local de trabalho dos mestres ascensionados. E aí, nessa iniciação, quais são os 2 siddhis que vão ser oferecidos para você? Quais vão ser os 2 poderes ocultos que a divindade conectada com o chakra que a gente trabalha na quinta iniciação vão te oferecer? O primeiro é o Adrishya Siddhi, tá? E este poder oculto te dá a capacidade de você transformar o seu corpo físico, tá? Num corpo astral, tá? Então você ganha a habilidade de você ficar invisível, tá? Quando você quiser.
Então, basicamente, você consegue materializar e desmaterializar o seu corpo, mas não é bem uma desmaterialização. Porque uma desmaterialização, você está alterando, como que eu posso dizer, a essência do corpo. Você está mudando o estado do corpo, tá? Uma desmaterialização, vamos dizer. Aqui esse CID não é você mudar o estado do corpo, tá? É você mudar a forma, a percepção do corpo em relação a quem está olhando aquele corpo. Então você consegue dar um aspecto de corpo astral para o teu corpo físico, e aí neste momento, para quem está olhando aquele corpo físico, ele parece invisível. Então você fica invisível para as pessoas. Mas não é que você transformou o teu corpo físico num corpo astral. Pegou? Ele continua sendo físico, mas ninguém vai conseguir te enxergar, porque ele foi sutilizado a tal ponto, tá? Ao último ponto que um corpo físico ele consegue ser sutilizado antes de ele deixar de ser físico. E nesse ponto de sutilidade máxima é uma banda de luz que o ser humano não consegue enxergar. Seria a mesma banda de luz onde, por exemplo, tá partículas de ar, tá? Ou partículas, sei lá, de ferro, sabe? As partículas minúsculas, que ainda são físicas, mas são corpúsculos físicos tão diminutos que as pessoas não conseguem enxergar. Então você põe o teu corpo naquela banda, mas ele ainda é físico. Então não seria a materialização no sentido de mudança de estado desse corpo, tá? Então esse é o poder oculto que você consegue acessar com a Drishya Siddhi. E o segundo Siddhi que te é oferecido nessa quinta iniciação, tá? É o Visroka. É o Visroka Siddhi, tá? Então aqui, esse poder oculto te dá a habilidade de você se transformar na forma que você quiser, tá? Então assim, só de você olha para uma coisa, eu quero virar um gato, você consegue virar um gato. Eu quero virar um cachorro e você consegue virar um cachorro. Eu quero virar um senhorzinho de idade, você consegue virar. Então você consegue mudar a forma do corpo que você está usando por vontade própria, assim, num piscar de olhos, tá? Lembrando, para onde vai esse Siddhis? Vai para dentro do teu escálotono de prata, com a pedra preciosa de quartzo no topo, ok? Então não é para você aceitar esses poderes quando você chegar na quinta iniciação, senão você perde a sua ascensão. Você perde todo o processo, depois você fica preso em usar esses poderes para ganhar fama, reconhecimento, e tu vai achar que você ascendeu, mas tu não vai conseguir, tá? Sair da roda reencarnatória. Você vai ter tido apenas um encontro breve com Deus, mas você não vai ter se mudado para a morada de Deus, que é a própria consciência dele. Então não aceite esses Siddhis, por mais tentadores que eles sejam. Eles já são tentadores propositalmente, para ver se você leva a sua ascensão a sério. E aí, pessoal, olha que interessante. Qual é o chakra que a gente está trabalhando aqui? O chakra laríngeo, ok? O chakra da expressão. Mesmo que seja da expressão verbal, veja que os dois Siddhis estão conectados com a expressão do corpo que você vai estar usando durante a sua quinta iniciação, quer seja físico ou não. E a expressão de um corpo que a gente está usando, quer seja físico ou não, não é uma linguagem também? É por isso que esses dois Siddhis estão conectados com essa desmaterialização e essa morfagem, né? Você morfizar a sua consciência com a forma que você quiser, tá? E aí, então, é o chakra laríngeo, tá? E o correspondente esotérico, tá, gente? É um cajado, o mangual e um cetro Wos. Então, aqui são 3, tá? Esse, por sinal, é o cetro de Osíris, ok? Do mestre ascensionado Osíris. Então, um mestre ascensionado de quinta iniciação, você vai ter o cetro Wos, tá? Que ele tem uma cabecinha de um animal, ok? Aí você vai ter o cajado, que é um cajadinho pequenininho, assim, não é grandão como o de pastor, ele é pequenininho, com um formato em U no final. E você vai ter o mangual. O mangual, ele também é um bastão
que numa das pontas dele, ele tem uma parte endurecida, que é usado para plantação, para plantio. Então aqui é um escálotono complexo, ele é uma complexidade, esse escálotono. Ele é um sistema de três acessórios, tá? Se você quiser, é só você pôr Egito Antigo, cetro, hoz, cajado e mangual, que você vai ver que Osíris ele usa esse escálotono. Aí ele põe a cruz Ankh aqui, tá? Pelo cajado, né? Ele passa a cruz Ankh pelo cajado até o topo do cajado. E aqui em cima fica o bastão, né? O cajado, que seria um mini cajado de pastor. E aqui o mangual para esse lado, certo? E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Vamos falar sobre a sexta iniciação. Então veja, né? Ao final da quinta iniciação, o flugarariado tem que ter acontecido e o seu corpo de luz tem que ter. O que vai acontecer? Quando o seu corpo espiritual der a luz, ele vai dar a luz ao corpo de luz, tá? E aí, olha que detalhe, aí terminou o flugarariado, nasceu o seu corpo de luz, ok? Aí tem um outro processo, além do flugarariado, que está conectado com a sexta iniciação, mas que eu não vou falar aqui hoje, porque eu tô vendo que esse vídeo já está enorme. Sexta iniciação, tá? Você vai trabalhar então, né, com o corpo do mestre ascensionado, que é o corpo de luz, tá vendo? Eu falei, o flugarariado terminou, você vai trabalhar com o corpo de um mestre ascensionado. E é isso. A tarefa, a sua missão na sexta iniciação é você se acostumar a usar o corpo de um mestre ascensionado e ter a experiência de ser um mestre ascensionado não apenas em consciência, mas também na sua estrutura de existência, certo? E aí qual que é o bastão ou o escálotono de sexta iniciação? É um de prata, você vai entrar então com o bastão de prata que você adquiriu na quinta iniciação, e ao final da sexta iniciação, o seu escálotono ele vai morfar para um escálotono de ouro com uma pedra preciosa do cristal topázio. E topázio, gente, corta o quartzo, igual o quartzo corta o vidro. E com qual dimensão que você está lidando na sexta iniciação? Apenas a sexta dimensão, tá? Então, um mestre de sexta dimensão não quer mais falar de colônia espiritual, não quer falar mais de viagem astral, não quer mais falar de metafísica, porque ele lida apenas com as realidades da sexta dimensão. E os seus comentários são de uma perspectiva de uma consciência crística que está ancorada na sexta dimensão. Durante essa iniciação, quais dois siddhis que vão ser oferecidos para esse iniciado, para esse bodhisattva de sexta iniciação? Nós temos o Devkriya, tá? No Darshana Siddhi. E esse poder oculto é você ganhar a confiança dos devas e pedir pela ajuda deles quando for necessário. Charlie, o que é devas? Gente, eu não vou dar toda a lição para vocês. Vai e pesquise na internet o que é devas que você vai achar a informação. E aí, o segundo siddhi que é oferecido para um iniciado, um bodhisattva de sexta iniciação, é o Kayakalpa, tá? Então, assim, o Kayakalpa é o quê? É a capacidade de você manter o corpo o corpo que você está usando na sexta iniciação, quer seja físico ou não, sempre jovem e cheio de energia. Então, você vai se tornar um yogi que nunca envelhece, que é o caso do, né, Mahavatar Babaji, né? O corpo dele nunca envelhece, apesar que ele tem a capacidade de materializar e desmaterializar o corpo dele. Ou se utilizar um corpo físico específico que ele está usando ao ponto de que esse corpo parece invisível para quem está olhando. Então, ele consegue estar num ambiente e ninguém perceber que ele está ali, tá? Então, esses são os dois siddhis que, ao serem adicionados ao seu bastão de prata, esse vai se tornar num de ouro com topázio. E aí aqui tem um outro processo, que é o processo que vem depois do flugarariado, mas que eu não vou mencionar agora. E aí, gente, aqui você ganha o cetro de Sekhem, tá? O correspondente esotérico desse escálotono de ouro com topázio é o cetro Sekhem. Pesquise este cetro, tá? Ele é um cetro que eu acho muito bonito. Ele é um símbolo de autoridade, de poder no Antigo Egito, até mais do que o cetro hoz.
Porque o cetro Oz, ele era usado originalmente pelas dinastias egípcias e depois pessoas de escalões menores na sociedade egípcia também começaram a fazer o uso, tá, do cetro Oz. E o cetro Sekhmet, ok? Ele tem um cunho sacerdotal, né? Que é o que um mestre ascensionado de sexta dimensão faz. Ele é um senhor da compaixão e da sabedoria. Então ele está a serviço, ele faz parte do sacerdócio que administra a espiritualidade para esse planeta. Então por isso daí o cetro Sekhmet. E aí, gente, a sétima iniciação, que é a maior iniciação que um ser pode tomar estando dentro do sistema planetário Terra. E essa daqui você vai tomar quando você estiver no plano espiritual, se você estiver vivendo lá no plano de existência correspondente à sexta banda de consciência, que é a sexta dimensão. É que às vezes a gente usa intercambiavelmente a expressão sexta dimensão para se referir tanto a esta banda ou frequência de consciência quanto ao lugar da onde esta banda ou frequência de consciência se origina, que é a residência da maioria dos mestres ascensos. Então, na sua sétima iniciação, tá? Eu não vou falar no que é que você vai trabalhar, tá? Isso eu vou deixar em aberto. Mas o seu bastão vai ser um bastão de ouro, tá? Com uma pedra preciosa de diamante. E o diamante, gente, é o cristal mais forte, mais resistente que existe. E o ouro é o topo da cadeia dos metais preciosos, tá? Então você tem o metal comum, os metais pesados, aí tem os metais, acho que neutros no meio, e os metais preciosos ou nobres, tá? E aí com qual banda de consciência, tá? Você vai estar trabalhando e provavelmente você vai estar vivendo também, né? É com a sétima dimensão. E aí, para essa sétima iniciação, você recebe apenas um Siddhi, tá? O chakra que você vai perfurar com a Kundalini é apenas um Siddhi, ok? Esse Siddhi a gente chama de Samohan, tá? Então aqui um yogi ou um bodhisattva, ele consegue não apenas controlar qualquer humano, mas agora ele consegue ter controle sobre qualquer humano, sobre animais, sobre pássaros e sobre a natureza. Então você tem controle sobre todas as forças que estão dentro do sistema planetário. Esse é o Samohan Siddhi. E, gente, qual que é o chakra aqui que a gente está trabalhando, que é o que oferece esse Siddhi, que é o chakra coronário, obviamente. Acho que eu esqueci de mencionar, né, que o chakra da sexta iniciação, tá, gente, é o chakra frontal, tá, em conexão com a Kutasha, tá? E o chakra da sétima iniciação é o coronário. E aí aqui o correspondente esotérico desse bastão ou escálato de ouro com diamante é o cetro papiro, tá? E é lindo, gente. Pesquisem depois o cetro papiro do Antigo Egito. Ele é um bastão papiro, tá? Um formato de papiro, assim, ok? E o papiro era uma planta ali das margens do rio Nilo, tá? E o papiro, ele denota renascimento, ressurreição, tá? E não é isso. Quando você chega na última iniciação disponível nesse sistema planetário, que é a sétima iniciação, você completou a ressurreição, o renascimento máximo que você pode tomar dentro de um planeta. Você renasceu, tá? Não 7 vezes, você renasceu não 7 vezes, 5 vezes, né? Vamos dizer, espiritualmente falando. Né? Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Você renasceu 5 vezes, através dos mais variados planos de existência dentro desse sistema planetário. Então faça sentido que você vira um mestre de sétima dimensão, né, tanto vivendo lá na sétima dimensão, como de consciência, e o correspondente esotérico do seu bastão de ouro com diamante seja um bastão papiro. Quer dizer, o seu escálato ele vai ser esse bastão papiro, e a parte do topo dele, que é o papiro, é o desenho do topo da planta papiro, vai ser todo dourado, em ouro, e o bastão às vezes todo diamante. Tá? Então é a combinação de uma ascensão individual planetária. Aí tu tá livre para tu ir para a 8ª, 9ª dimensão
e fazer uma ascensão galáctica, cósmica, depois universal e por aí vai. A ascensão, a iluminação, né? Nunca para. Como você viu, mestres ascensos de sexta e sétima dimensão, tá? Que é o máximo de número de dimensões que o nosso sistema planetário tem, continuam, sabe? Construindo a tua Kundalini, continuam construindo a sua Antakarana, tá? Então é incrível isso, é fascinante. Então, gente, eu passei aqui para vocês, né? Todas as inter-relações, tá? Entre iniciações, o que é estudado nessas iniciações, tá? Os bastões e os escálatonos de cada iniciação, a dimensão conectada com cada iniciação, os sídris conectados com cada iniciação, os chakras conectados com cada iniciação e o correspondente esotérico. Então você teve uma visão completa da grade de currículo, né? Colocado em termos simplificados. Então, gente, pega esse vídeo, reassiste e faz essa planilha no teu caderno da ascensão. Anota como eu te falei para anotar, ok? Se eu tiver de bom humor, eu tô sempre de bom humor, eu muito provavelmente vou pôr umas fotos de alguns desses bastões no final desse vídeo para vocês conseguirem visualizar, tá? Ah, e o último detalhe que eu queria falar, né? Desse bastão final, que é o bastão papiro, com o correspondente esotérico referente ao primeiro bastão. Lembra que era o bastão de madeira? Qual que era o correspondente esotérico daquele bastão de madeira conectado com a primeira iniciação? Era um bastão de flor, lembra? Apenas uma flor desabrochando. E lá no final, 7 iniciações depois, essa flor virou uma planta plenamente desenvolvida, um bastão de papiro. Então, assim, é lindo, é maravilhoso, é tocante, ok? Gente, esse foi um diário de bordo extremamente longo. Eu quero agradecer a essas informações que foram trazidas pela mestra ascensionada Nara. Eu também pus os meus pitacos aqui, lembrando, tá, gente? Ó, importante agora. Você, então, só vai poder usar todos os sídris que foram adicionados, né, por incrementos a cada iniciação quando você completar as 7 iniciações. Aí agora sim, tu foi dissolvido dentro da consciência universal, tu deixou de ser uma individualidade, um indivíduo, você virou um campo de energia no plano de existência máxima desse sistema planetário. E aí agora você foi, como que é que fala? Você foi diligente, você foi resiliente, você não aceitou os sídris quando eles foram oferecidos e agora, lá na 7ª iniciação, você tem direito de usar todos esses poderes iógicos. Todos esses sídris. Deus, consciência suprema, te dá essa permissão. Porque ela estava aqui no Kutacha, observando se você ia cair vítima, tá? Do seu egoísmo, vítima da sua ganância ao passar por cada um desses 7 chakras. Eu sou Charlie Austin. Eu sou Yel Sotu. No próximo diário de bordo, nós vamos falar sobre a localização geográfica desses planos de existência que não só são planos de existência no mundo espiritual do sistema planetário Terra, mas são também dimensões de consciência, certo? Tanto que a gente consegue acessar eles mesmo vivendo aqui no plano físico. Então eu vou falar, se a gente pudesse falar falar geograficamente em relação a pontos na geografia do planeta. Aonde seria esses lugares no plano espiritual? Tem como a gente ter uma noção? No próximo diário de bordo eu vou falar sobre isso. Agradeço muito, faça a inscrição do canal. Se você gostou, deixa um comentário. Eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Abraços, tchau! Pessoal, e para quem ficou até agora, eu quero mostrar o meu bastão de sexta iniciação, que é um Shakeham ou um Sekeham, tá? Então, este é o meu bastão. Então, o bastão Sekeham de sexta iniciação, o que que acontece? Ele geralmente, ele parece uma pá, assim, tá?
Ele parece um, sei lá, um crânio alongado, assim, tá? Por quê? Ele representa dinastia, ele representa poder real, tá? Ele representa poderio, tá? Tanto de autoridade quanto espiritual, tá? Usado no Egito Antigo, principalmente na questão sacerdotal. Então, se você vem de uma linhagem ascensional do Egito Antigo, eu tive passagens pelo Egito Antigo, tá? Então, o seu Sekhem, ele vai ser como o que eu mostrei nas últimas fotos. Se a sua linhagem ascensional vem de alguma outra vertente, por exemplo, a minha vem de uma vertente hebraica, tá? Vem de uma vertente hebreia. Então, o meu Sekhem, ele tem, né, a cabeça do leão da tribo de Judá, tá? Então, aqui. Então, o meu vem de uma vertente, né, do Oriente Médio, tá? Não da África, porque se for do Egito, aí vai ser o Sekhem tradicional, ok? E aqui vocês vão ver, né, tanto que tem palavras em árabe, tá? 3 dos meus 6 nomes. E aí eu vou mostrar para vocês. Ele tem também a espada da justiça dentro dele. Então, quando a gente materializa o nosso escalaton, a gente pode materializar, certo? Ele assumiria, tá? Esse tipo de, como que a gente fala? Esse tipo de aparência, tá? Eu posso transformar ele, tá? Num visual de ouro, mas eu uso este visual até para não chamar muita a atenção, certo? Então, esse é o meu escalaton materializado. Durante as iniciações, a gente, obviamente, você não vai materializar o seu escalaton, mas saiba que se você fosse enxergar ele se pareceria assim, tudo bem? Parece até uma bengala, né? Tá certo? Então ele se pareceria desta maneira. Por sinal, eu uso o meu escalaton, eu já usei como bengala, para ele passar meio despercebido. Tá? Então aí quando você chegar nessa iniciação, se você quiser materializar o seu, se você decidir ainda ficar no plano físico, é uma escolha tua. É isso, queria compartilhar isso com vocês. Beijos, abraços.